o último convidado dessa mesa, Moisés Correia, coordenador DTV Comunitária do Rio de Janeiro. Obrigado, senador. Minha primeira retificação, eu fui coordenador da TV Comunitária do Rio durante 4 anos, até o dia 8 de maio de 2012. Então, tem uma nova direção lá, tem os entendimentos, e eu quero torcer aqui para o Anuar de Salles e a Olga Amélia, certo? Quer dizer, chegarem a uma conclusão lá do entendimento da nova direção da TV Comunitária do Rio. Eu falo aqui como diretor da ABSECOM. Eu queria primeiro, eu sou jornalista e trabalho com assessoria de imprensa na área sindical. Lá na área sindical, a gente conhece o senador Paim como o senador dos trabalhadores. Mas o senador Paim também é o senador da causa da mídia comunitária. E, portanto, é muito importante esse trabalho de apoio, de espaço que o senador desenvolve aqui no Senado, no sentido da gente ampliar, porque o senhor está defendendo a Constituição. O Pierante do Ministério falou, né, que a Constituição, o sistema é complementar. O sistema que reza a Constituição é o estatal, o público e o privado. Será que essa garantia, esse princípio que está na Constituição, está sendo aplicado efetivamente? E aí eu queria aproveitar para saudar um personagem brasileiro, que foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que inclusive no último período aí tem sofrido, certo? Quer dizer, injustamente uma campanha de difamação, o que demonstra a necessidade da gente ter mais vozes usando a mídia. Porque nós não podemos ter as principais emissoras e jornais com um pensamento único. E eu queria dizer que no nosso campo aqui, a primeira Conferência Nacional de Comunicação foi convocada pelo presidente Lula, que teve a coragem de convocar o conjunto da sociedade para debater um tema, que é um tema, Soter, você, mais do que ninguém sabe disso, é um tema tabu. A primeira Conferência Nacional de Saúde ocorreu em 1900, se não me falha a memória, entre 30 e poucos e 40, lá no governo Getúlio, para a sociedade debater os rumos da saúde, começar esse debate. E já aconteceram quantas conferências nacionais que aqui o movimento social já participou. Agora, comunicação não. A única, e inclusive pouca coisa, ou eu diria quase nada, ainda saiu do papel. Mas foi importante. O presidente Lula ter convocado, com todas as dificuldades que aconteceram na época, um boicote de parte do empresariado da comunicação, e como o Didi aqui ressaltou, o nosso presidente, que eu quero saudar nesse momento, como condutor da ABSECOM e desse 8º Congresso, teve no sentido da gente garantir a conferência de comunicação. Então, a partir disso, eu queria dizer, senador, que é muito importante esse trabalho e essa perseverança no sentido da gente fazer com que realmente a mídia, certo? E a mídia comunitária possa ser um canal, um instrumento, certo? Dessa diversidade das opiniões. Todo mundo pode dar a sua opinião, mas tem que ser todo mundo, ou o máximo possível. Não pode ser um segmento só que fala mais ou menos a mesma coisa. Você vê o jornal de uma TV e vai para o jornal da outra, é mais ou menos a mesma. O que muda é só um pouco a TV Brasil. Aí você vê um pouco mais de Brasil na TV Brasil. E eu estive no Brasil Contemporâneo, que é aquela feira que está acontecendo no Rio, aí ali está o Brasil. Mas aquilo não está na televisão. Então, eu acho que é muito importante, e eu quero saudar aqui os 61 canais da ABSECOM, Associação Brasileira de Canais Comunitários, tem 61 canais. E veja, senador, são 5 regiões do Brasil que estão representadas no quadro social da ABSECOM. As 5 regiões. Nós temos lá Manaus, tem um companheiro aqui de Manaus, certo? Tem um companheiro lá do Rio Grande do Sul, tem um companheiro lá do Centro-Oeste, e tem os companheiros da Bahia, do Rio, Espírito Santo, de todos os lugares, Brasília,
certo? Goiânia, etc. Nós somos 17 estados, estamos presentes em 17 estados, e estamos presentes em 14 capitais. Esse é o quadro social da BCCOM. Agora, eu queria dizer que nós, na discussão do ano passado, da Lei 12.485, que foi promulgada pela presidenta Dilma em setembro do ano passado, esse debate aqui no Senado e na Câmara foi um debate que teve uma dificuldade da participação dos movimentos sociais. É importante que se resiste isso ainda, porque houve a última discussão, foram 5 comissões que, correndo, fizeram uma reunião e da qual o movimento social não pôde falar, certo? E veio, o que veio da Câmara, certo? Entrou no Senado e não pôde ser discutido aqui com profundidade. E veja a dificuldade de fazer a garantia do que está na Constituição, senador Paim. Você sabe que a TV Câmara e a TV Senado que desenvolvem um trabalho espetacular da discussão séria, certo? Do que sem filtro, porque aqui, por mais, independente das posições partidárias, que cada um tem a sua, mas o Senado apresenta, assim, limpidamente o que acontece, certo? E não é à toa que eles tentaram acabar com a TV, com o horário da Voz do Brasil, que em alguns rincões do Brasil é o único lugar de saber o que acontece em Brasília. Através da Voz do Brasil. A TV Senado, companheiro, eu chamo companheiro porque é militante, né, da causa do povo, senador Paim, a lei diz que pode ser que tenha que fundir a TV Senado com a TV Câmara. O senhor sabia disso? Nós fomos discutir com vários senadores, eles falaram, não, isso não foi aprovado. Foi. Isso está na lei 12.000 e pouco. Se for lá nos canais obrigatórios, no capítulo, está lá escrito. Pode ser que por uma questão técnica, não sei o quê, para poder carregar os canais obrigatórios, seja ou a Câmara ou o Senado ou uma coisa só. Houve uma campanha contra a EBC. Tem um jornal de São Paulo, a Folha de São Paulo, fez um editorial pedindo o fechamento da EBC, porque estava gastando dinheiro público. Certo? Então, essa causa dos canais comunitários é a causa da cidadania, é a causa da comunicação diversificada, é a causa de unir e de expressar toda a cultura do nosso país, da diversidade, dos diversos segmentos. E é essa causa que está sendo discutida. Os canais comunitários, as rádios comunitárias, certo? Agora, na Lei 12.000, nós estamos enfrentando agora. O nosso vice-presidente Paulo Miranda, que já falou aqui, falou, nós recebemos a BCCOM encaminhou, conforme a Lei 12.485 reza, que a TV comunitária tem que ir para o satélite. Nós só estamos no cabo. A Lei do Cabo, quase todos os seus capítulos foi cancelado com essa nova lei, mas ainda tem alguns em vigor. Mas, então, os canais comunitários estão agora dentro da Lei 12.485, certo? E a Lei 12.485 sim, a lei do Cabo não foi, tem 2 capítulos da Lei do Cabo que continuam em vigor, pode ir lá no último item da Lei 12.485, diz lá quais são os capítulos que foram ultrapassados por essa lei. Nós estamos nessa lei, senador, e essa lei diz assim, os canais obrigatórios, como a TV Senado, a TV Câmara, Justiça, etc., a NBR, etc., todos, a universitária e as educativas, têm que ir para o satélite. E a Sky falou que não pode passar os canais obrigatórios. Não tem capacidade técnica. Está, como é que diz? Está sobrecarregada. Então, a Sky está sobrecarregada e não quer passar. E nós sabemos que a Sky fez uma campanha contra esse Congresso Nacional, na discussão da Lei 12.485. Eles publicaram no site, fizeram uma campanha de que não poderia essa lei ser aprovada. Por quê? Porque tinha o conteúdo nacional, a obrigação do conteúdo nacional. E eles, como uma empresa estrangeira, acharam que isso era uma imposição ao mercado de TVs, etc. Então, eu acho importante que nesse debate a gente denuncie essa atitude da Sky. Nós já fizemos contato com a Anatel falou que não vai aceitar esse não carregamento, que consta da lei
mas não tem sentido ser realizado, porque não existe problema técnico, nem problema financeiro para carregar um canal comunitário nacional. E eu queria dizer também, já que o meu tempo já passou, mais um minuto, senador, que é o seguinte: o Ministério das Comunicações aqui com o Pierante falou que estão encaminhando o canal da cidadania, certo? Eu quero dizer para todo o público que está nos assistindo pela TV Senado e para todos vocês, que para assistir o canal comunitário, certo? Com toda a dificuldade, ela tem que pagar a uma TV por assinatura. Então, nós temos que resolver esse problema do canal da cidadania, está encaminhado corretamente, mas nós precisamos de urgência nessa regulamentação. Houve audiência pública, como disse aqui o Ministério das Comunicações, e está no setor jurídico. Eu escrevi pelo acesso à lei. Eu queria saudar o senador. A aprovação da lei do acesso à informação. Essa lei que foi sancionada pela Dilma há um mês e pouco atrás é espetacular e todos nós devemos usar. Eu usei e questionei o Ministério das Comunicações porque até hoje o Canal da Cidadania não tem regulamentação. Já tem uma proposta do próprio Ministério, foi submetida à audiência pública, a audiência pública já ocorreu, se não me falha a memória, em abril, e até agora o jurídico está analisando. É muito tempo, vamos agilizar, para poder colocar os canais comunitários e os segmentos comunitários de movimento social no canal aberto. A gente tem que falar abertamente como o setor comercial fala. Então, eu acho muito importante essa questão, e eu queria aqui, então, agradecer a oportunidade aqui dada pelo senador Paim, que é o senador da causa da mídia comunitária, e saudar o 8º Congresso da ABCCom presente aqui em Brasília. Muito obrigado. Muito bem, Moisés Correia, coordenador da TV Comunitária do Rio de Janeiro.